Bom dia, meu povo, bom dia, bom dia. Bora começar a rezar. Graças a Deus chegamos até aqui. Como é que foi para vocês chegar até aqui? Gente do céu. Estão com as intenções de vocês prontas? Bom dia, Thali. Bom dia, Lu. Gente, que loucura. Até chegar para começar, né? Essa nossa primeira live, essa nossa campanha de oração, né? A gente vai começar mais uma campanha de oração, mais um jejum de Daniel. A gente já fez essa campanha em 2021, talvez, eu não me lembro, mas a gente já fez essa campanha de oração. Vou começar com algumas instruções bem básicas para vocês, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, que é o seguinte, o e-bookzinho do jejum tá no link da minha bio. Eu coloquei um link ontem num dos stories também, tá? E assim, ele tá grande, vocês podem dar uma olhada, aquelas orações que vocês já têm, que vocês já conhecem, não querem imprimir, eu já sei, tá? Lá pro final do e-book, inclusive, eu coloquei como rezar o rosário, né? E os mistérios do Santo Terço, do Santo Rosário. Então assim, para muitas pessoas isso não é necessário, mas para quem não sabe, eu preciso colocar, né? Então dá uma olhadinha nas orações que tu não tens, tá? Para imprimir só essas que tu não tens, pra gente começar a rezar diariamente. A gente vai rezar todos os dias, todas? Não, tá? Mas assim, eu gosto de fazer o tipo de e-book que depois da campanha vocês podem continuar usando ele para rezar. Então, que orações que a gente tem? Tem a oração da Augusta Rainha dos Céus, que a gente vai fazer todos os dias. Tem oração contra o malefício, que já tinha no outro e-book. Tem louvor às chagas e ao sangue do Cordeiro, que é uma oração que a gente vai fazer em alguns dias também. Tem uma outra oração que eu gosto muito, que é uma oração de declaração do poder do nome de Jesus e da vitória do Senhor, que é no nome de Jesus em suas chagas da vitória. Bem antiga essa oração. Me ajuda muito em momentos de dificuldade espiritual, de grande dificuldade espiritual. E depois tem duas orações pequenininhas, que são orações para esses dias de combate mais intenso que a gente passa a viver quando a gente entra numa campanha de oração assim, que é o pequeno exorcismo de Santo Antônio e a oração da medalha de São Bento. Lá também tem como rezar o terço da libertação, que é a última página do e-book, é o terço de libertação, e como rezar o Santo Rosário com todos os mistérios e ali as instruções, tá? Basicamente são essas as orações, e tem ali também nas primeiras páginas, as primeiras duas páginas, como que faz o jejum de Daniel, algumas explicações, tá? Basicamente é isso que está no e-book. Então, Jéssica, eu já tenho todas essas orações, preciso imprimir? Não, é só se você quiser, se for alguma que você não tem, né? E para que após o jejum você tenha essas orações para continuar rezando. Bora rezar então, meu povo? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida, mais um dia para trabalhar, para te servir, para amar, para lutar, Senhor, para rezar, para amar aos nossos. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, que é esse dia que começa. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da nossa vida, pelo chamado à vida, pelo chamado à luta, à oração, à batalha, à fé, à esperança. Obrigada, Senhor, nós somos gratos. Queremos, Senhor, no início desse dia, já clamar o Teu preciosíssimo sangue sobre nós. Cobre-nos com Teu sangue precioso, Senhor. Cobre-nos do alto da cabeça à planta dos pés, nós te pedimos. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Que o Teu sangue seja para nós cobertura e proteção. Clamamos o Teu sangue sobre nós, sobre nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, sentimentos, o nosso corpo, Senhor, a nossa saúde. Clamamos o Teu sangue sobre a nossa casa, Senhor, sobre os nossos locais de trabalho. Clamamos a proteção do Teu sangue, Senhor, sobre todos os nossos familiares. Você pode ir dizendo agora para Jesus o nome de cada uma das pessoas da sua família. Nós vamos pedir agora a proteção do sangue do Senhor sobre todos aqueles que nós amamos. Cobre com o Teu sangue, Senhor, todos os nossos familiares, todos os familiares que moram conosco, aqueles que não moram conosco, as pessoas que nós amamos, Senhor. Nós colocamos cada um debaixo do Teu preciosíssimo sangue.
Pedimos, Senhor, que Tu nos livre os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, Senhor, de todos os males e perigos físicos e espirituais. Colocamos debaixo do Teu sangue todas as estradas e ruas que nós e nossos familiares vamos andar no dia de hoje, Senhor, todos os meios de transporte. Colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor, locais de trabalho, ferramentas de trabalho, ambientes de trabalho e pedimos a proteção, Senhor, do Teu preciosíssimo sangue e o livramento de todos os males e perigos. Clamamos, Senhor, a proteção do Teu sangue sobre as escolas e creches dos nossos filhos, Senhor. Livra os nossos filhos de todos os males e perigos, Senhor. Protege o ambiente escolar dos nossos filhos com Teu preciosíssimo sangue. Envia anjos, Senhor, para as escolas e creches dos nossos filhos, dos netos, aqueles que rezam pelos seus netos agora. Nós clamamos essa proteção. Pedimos, Senhor, toda a proteção. Que Tu envie anjos para cuidar de nós, Senhor, dos nossos familiares. Que as nossas casas agora, Senhor, sejam lavadas pelo Teu preciosíssimo sangue, libertas, livres de todo mal, de toda opressão, de toda tentação, de todo espírito de briga, de discórdia, Senhor, de desentendimento, de raiva, de ira, de irritabilidade, Senhor, tudo aquilo que é espiritual, que está agindo, Senhor, de forma maligna nas nossas vidas. Nas nossas casas, nós clamamos agora a libertação por meio do Teu preciosíssimo sangue. Queremos clamar também, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Nesse tempo de oração, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem nos capacitar para este tempo de oração, vem nos capacitar para esse jejum, vem nos capacitar, Espírito Santo, para rezar, para entender os direcionamentos de Deus, para jejuar. Vem Espírito Santo, nos capacitar para viver o nosso dia, para amar, para servir, para trabalhar. Vem Espírito Santo fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso corpo, fortalecer a nossa vontade. Vem Espírito Santo em nosso socorro, onde nós somos fracos, onde nós somos pequenos, pecadores. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre as nossas famílias. Capacita aqueles que nós amamos, capacita os nossos filhos e filhas para os estudos, para o trabalho. Capacita nossos cônjuges com toda a unção e graça do céu para o trabalho, para resolver problemas, para dar conta do dia, para dar conta da saúde. Vem Espírito Santo sobre nossas famílias, vem Espírito Santo sobre os nossos ambientes de trabalho, de convívio familiar, social. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, nos conduz, nos impele, nos guia os nossos familiares. Nós colocamos agora tudo e todos que amamos debaixo da Tua graça, Espírito Santo. Pedimos a Tua graça, Espírito Santo, e clamamos também a Virgem Maria, São José, São Miguel Arcanjo, que venham rogar por nós. Nós vamos rezar agora a oração da Augusta Rainha. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Essa oração a gente vai rezar todos os dias, tá? E nós vamos começar hoje também rezando a oração de louvor às chagas e ao sangue do Cordeiro. Já pedindo toda a graça, toda a proteção do preciosíssimo sangue de Jesus sobre nós, sobre toda a nossa família, declarando o senhorio do Senhor Jesus sobre nós, sobre nossas famílias. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu corpo. Eu vou rezar um pouquinho mais devagar, porque aqueles que não têm a oração podem ir acompanhando, tá? Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu corpo. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas da minha alma. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu espírito.
Adoração ao Cordeiro de Deus que derramou seu sangue por nós em agonia. No seu sangue há poder para perdoar, no seu sangue há poder para purificar, no seu sangue há poder para salvar, no seu sangue há poder para libertar, no seu sangue há poder para vencer, no seu sangue há poder para renovar, no seu sangue há poder para proteger. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Louvo o sangue do Cordeiro que cobre todos os meus pecados para que não sejam mais vistos. Louvo o sangue do Cordeiro que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Louvo o sangue do Cordeiro que tem o poder de me libertar de todas as correntes e escravidão do pecado. Louvo o sangue do Cordeiro que é mais forte que o meu próprio sangue infestado de pecado e que me transforma à imagem de Deus. Louvo o sangue do Cordeiro em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir, sobre todo o poder do inimigo. Louvo o sangue do Cordeiro que me protege das astutas investidas do inimigo. Louvo o sangue do Cordeiro que me prepara para as vestes nupciais. Louvo o sangue do Cordeiro que faz novas todas as coisas. Aleluia. Amém. Já vou dar uma dica. Quando a gente vai rezar essa oração aqui, geralmente a gente começa e reza ela por nós, mas você também pode fazer ela por alguém. Então você faz a primeira vez por você e depois você pode rezar por alguém, rezando ela assim: louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do corpo do fulano, ou do meu marido, dos meus filhos. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas da alma dos meus filhos, da alma do meu marido, da alma de fulano, entendeu? A gente vai mudando e vai clamando sobre a vida de outra pessoa. Essa oração, na verdade, é uma grande declaração com os nossos lábios, com a nossa mente, com o nosso coração, né? De louvor ao sangue do Senhor Jesus, às chagas do Senhor. Por que que a gente faz isso? Porque a palavra de Deus, lá em Isaías 53, no versículo 4, eu vou ler o 4 e o sangue, diz assim, 4 e 5, 4 e sangue. Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. É a partir desta palavra, se você quiser ler tudo, Isaías 53, né? Que é toda a visão do sofrimento do Senhor Jesus, a paixão, a crucificação, toda a salvação que o sangue do Senhor alcançou para nós na cruz. Então, é baseado nessa verdade e ainda em outros textos, né, que a gente tem aqui, de outros versículos que São Paulo proclamou, que estão lá no Apocalipse, é que a gente vai rezar e declarar esta verdade, que no sangue de Jesus a vitória para nós e para as nossas famílias. Foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz que nos salvou, que nos libertou, que nos livra, que nos liberta. Então, essa oração a gente pode rezar por nós e pelos nossos. Amém? Bom, meu povo, começamos mais uma, vamos partilhar um pouquinho da palavra, conversar um pouquinho sobre esse jejum para depois a gente fazer um grande clamor pelas nossas intenções. Vou começar falando das intenções. Você já escreveu as suas intenções? Eu escrevi as intenções aqui, eu tenho esses blocos, eu gosto de escrever nesses blocos. Aqui tem 2 páginas de intenções. Essas 2 páginas de intenções são aquelas que eu vou entregar todos os dias e que vai crescendo, na verdade, né? Porque conforme vocês vão me mandando coisas nas caixinhas, eu vou fazendo crescer essas intenções. Essas intenções aqui são as nossas gerais, né? Tem as minhas intenções pessoais. Como que eu começo, né? Eu começo escrevendo as minhas intenções, pedindo por minhas necessidades. Depois eu peço pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo restante dos meus familiares. Aí eu vou abrangendo as situações, né? Das situações maiores, né? Até aquelas menores. Por que que eu gosto de fazer isso? De escrever as intenções.
Em primeiro lugar, porque é muito bom que a gente coloque tudo isso para fora, assim, né? Que a gente coloque para fora do nosso coração, para fora da nossa cabeça. E essa forma de escrever as intenções já é uma forma de ir conversando com Deus. E da gente se dando conta de coisas que às vezes a gente nem se lembra que a gente tem que rezar. Então é muito bom que a gente faça todo esse exame, né? Pensando na nossa vida e nas necessidades dos nossos. Nós somos chamados a rezar e a batalhar na oração. A oração é um campo de batalha, a oração é conversa com Deus, a oração é fortalecimento para nossa alma e a oração também é um lugar de guerra e de batalha espiritual. Então, quando nós nos decidimos aqui, né, e talvez você ainda não tenha se decidido, talvez você esteja vendo essa live ou vá assistir essa live pela primeira vez para ver se vai fazer o jejum, para pensar se vai dar conta, né? Então, nós somos chamados e o Senhor olha para a terra, diz um versículo do profeta Ezequiel, que o Senhor olhou para a terra e procurou por alguém que se detivesse, se colocasse na brecha, né? Por alguém que intercedesse pelo povo, para que a ira de Deus não viesse sobre a terra, né? E o Senhor procurava aqueles intercessores, mas ele não encontrava, né? Ele não encontrou. E eu já falei isso numa outra campanha de oração, já falei em várias. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele está encontrando no teu coração esse desejo, essa capacidade, essa graça, por mais que você se ache muito fraco, por mais que você pense que você não vai dar conta, é você mesmo que Deus chamou, não foi outra pessoa. É você que chegou até aqui e é o seu coração que o Senhor chama para se posicionar e lutar pelos seus. Por isso que é tão importante que a gente coloque nome, que a gente reze pelas pessoas, pega papel, caneta e anota tudo aquilo que você vai rezar. Coloca o nome das pessoas que precisam de oração. Jéssica, mas é que eu acho que tem que ser assim, ó, só uma intenção, para Deus não se distrair, né? Eu acho que para Deus não se distrair, para Deus pensar assim, eu quero só, essa aqui é a principal, eu vou rezar só por essa. Você não precisa fazer isso. A gente vê na palavra de Deus que os milagres que o Senhor faz sempre transbordam na quantidade, vamos dizer assim. Quando a gente olha para as bodas de Caná, né, quando o Senhor transforma a água em vinho, ele faz muito vinho, o vinho sobra. Quando a gente vê a multiplicação dos pães, sobra. São recolhidos 12 cestos no final de pães, sobra, transborda. A graça de Deus é uma graça transbordante. Nós não podemos nem conseguiríamos jamais limitar o poder de Deus, a misericórdia do Senhor, o amor de Deus por nós. Mas o que Deus precisa é que a gente peça, porque Ele escolheu fazer assim na terra. Ele escolheu agir na terra, passando pela nossa liberdade, pela nossa oração. Essa é a ferramenta que Deus usa, a minha oração, o meu jejum, a tua oração e o teu jejum. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer, não tenha medo de pedir para Deus. Ao longo do jejum, muitas coisas vão sendo alinhadas no nosso coração. E talvez a gente passe a compreender que algumas coisas, como nós estávamos pedindo, não serão feitas daquela maneira. Mas quando Deus coloca um desejo de oração no nosso coração, um peso de intercessão, nós temos que arcar com essa responsabilidade, rezando e jejuando. Então pega papel e caneta e anota tudo. Ah, mas isso é tão pequeno, coloca no papel. Ah, é que eu tinha o sonho, o desejo de reformar a minha casa, coloca no papel. Ah, mas é que tinha uma coisa que eu precisava fazer, coloca no papel. Coloca tudo no papel. A graça de Deus, ela é transbordante. E essa também, e um outro motivo que eu gosto de colocar no papel e escrever, é para voltar depois de um tempo, pegar essas intenções e ler ali e atestar a graça de Deus. Quantas graças já recebidas. Quantas outras coisas que o nosso entendimento já está diferente, a gente já lembra como que a gente tinha pedido e como Deus amadureceu no nosso coração a nossa oração e a gente já não quer daquele jeito. A gente já quer que seja do jeito de Deus, no tempo de Deus, a gente já entendeu que alguma coisa mudou. Então, eu acho muito importante fazer o exercício de anotar as intenções. Para um pouco e anota tudo que você vai rezar nesse jejum, tá? Uma outra coisa importante é um tempo de combate espiritual. A palavra de Deus
fala para nós, e aqui eu vou ler um trechinho com vocês, do livro do profeta Daniel, no capítulo 10, né? Que é da onde a gente tira a inspiração para esse jejum se chamar o jejum de Daniel, né? Daniel 10, a gente tem aqui um homem, tá? Já bem idoso. Aqui Daniel tem cerca de um pouco mais de 80 anos já, ele já passou toda uma vida. Ele chega na Babilônia, ele tá em país estrangeiro, ele não tá na terra dele, ele não tá em Jerusalém. Ele foi deportado ainda na sua adolescência, na sua juventude, né? Ele era bem jovenzinho quando ele chegou na Babilônia e já entrou para o serviço real. E desde o primeiro capítulo do livro do profeta Daniel, a gente vê que Daniel tem uma postura de escolher agir conforme o coração de Deus e tomar sempre a direção de Deus. Ele é realmente um homem de predileção, como a gente vai ler, porque ele escolhe agradar primeiro o coração de Deus e andar nos caminhos do Senhor, né? Mesmo diante de uma situação muito difícil e complicada, que é estar num país estrangeiro, que é ser deportado da sua terra, não ter mais a liberdade que ele tinha, ali naquela condição, naquele lugar de devassidão, de pecado, de adoração a outros deuses, lá Deus dá para ele a graça de ser fiel, de escolher por Deus, mesmo naquela cultura toda que era oposta, em oposição à sua fé, às suas escolhas, Daniel é fiel. Semelhanças com a nossa realidade, né? Nós somos cercados de uma cultura que está em completa oposição à nossa fé. Nem sempre mais nós temos tanta liberdade assim, né? E principalmente espiritual. E a gente tem aqui um homem que foi durante toda a sua vida fazendo escolhas por Deus, né? E aí ele chega aqui já bem idoso e diz a palavra de Deus. Aqui é um momento em que Jerusalém já está sendo reconstruída, né, no tempo de Ciro, então já tem ali uma reconstrução. Já alguns judeus voltaram para Jerusalém para reconstruir, e diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel. Esse oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Não provei alimento delicado algum, não passou em minha boca nem carne nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. Daniel é um profeta. Deus fala com Daniel. Ele tem uma visão. Muitos judeus voltaram para reconstruir. Daniel não voltou para reconstruir. Ele já é um homem idoso. Ele já entende que o fim dele é ali na Babilônia. E ali ele tem uma visão do destino do povo de Deus. Tudo que vai acontecer pelos anos à frente. E esse destino é de muita luta, de muita guerra, de muitos conflitos. Diante disso, um peso se coloca no coração de Daniel. Imagina só, gente, você ter de Deus a revelação de um tempo de muito conflito, de muita guerra, né? E aí, ele faz o quê? Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Quando a gente entra num momento de dificuldade, de batalha, de guerra, quando a gente enxerga que a realidade está em oposição à graça de Deus, ao favor divino, quando a gente enxerga que existe uma batalha espiritual, ou que nós temos problemas familiares, que a gente está com problema no trabalho, que os nossos filhos estão com problemas, que tem enfermidade, todas essas oposições, todas essas circunstâncias de dificuldade, o que nós fazemos? O que você faz? Daniel está dizendo: eu, Daniel, fiz penitência. Eu fechei minha boca, não comi carne, não bebi vinho, não comi nenhum alimento delicado. E a gente vê que isso é uma constante na vida de Daniel, porque desde o primeiro capítulo do livro de Daniel, ele aprende a segurar a boca. Depois você lê lá o primeiro capítulo do livro de Daniel, tá? Pra você entender o que eu tô falando, quem não conhece a história. Eu acho que a maioria conhece. Mas, gente, o jejum e a penitência fazem parte da vida de um homem e de uma mulher de oração. Isso aqui não pode ser uma coisa excepcional na nossa vida. Isso aqui tem que ser uma coisa constante. Fazer penitência, jejuar, rezar, buscar a direção de Deus quando as coisas estão difíceis,
Isso aqui tem que ser uma constante na nossa vida. A gente para e faz esses tempos, né? Como eu falei, assim, 21 dias de oração não é uma coisa mágica, daqui 21 dias tá tudo resolvido da tua lista. Não é isso, não é isso. Mas nos ajuda muito ter uma estratégia de oração, porque daí a gente para e vai meditar e vai rezar, que é o que a gente vai fazer agora nesses próximos 21 dias, certo? Agora, isso deve ser uma constante na nossa vida. As coisas estão bem, andam bem, nós rezamos, nós jejuamos, nós fazemos penitência. Tá tudo bem? O cristão tá jejuando, tá fazendo penitência e tá rezando. A coisa tá difícil demais, puxa, então aqui eu vou rezar mais, vou jejuar mais e vou fazer mais penitência. Isso é uma constante na nossa vida. O jejum, ele não pode ser uma novidade para o cristão. A penitência não pode ser uma novidade para o cristão. Na nossa vida espiritual e para a salvação da nossa alma, nós cristãos jejuamos. Nós rezamos e nós fazemos penitência. Isso aqui para Daniel não é uma novidade. Acompanha a vida dele. E para nós também tem que ser assim. Se até agora jejuar não era um hábito, se até agora fazer penitência não era um hábito, precisa ser daqui para frente. Né? Para nós cristãos isso é um fato, isso é definitivo, isso não se discute. Quando nós fazemos penitência, quando nós jejuamos, nós estamos enfraquecendo a nossa carne. A gente enfraquece a carne e fortalece o espírito. A gente se dispõe a fazer um sacrifício espiritual e físico, a se colocar diante de Deus, a oferecer esse sacrifício para o Senhor. E isso fortalece a nossa alma, fortalece a nossa vida de oração, fortalece a nossa vontade. Faz a gente ficar mais forte espiritualmente para dizer não a outras situações e tentações. Por isso que nós jejuamos. Fazemos penitência porque somos grandes pecadores. Porque pecamos todos os dias e precisamos fazer penitência, clamar a Deus pela nossa salvação. Aqui a gente vai ver que tem uma intenção específica. Ele teve uma grande angústia, ele vê que tem um grande problema e ele vai jejuar naquela situação. Por aquela situação. Ele para tudo agora, é tão grande a minha angústia. É tão grande o peso espiritual que eu tô vivendo. Que eu preciso jejuar mais nesse tempo e fazer uma penitência maior, tá? Quero deixar claro isso para que a gente entenda que a gente jejua e que a gente faz penitência pro resto da vida. Agora é uma estratégia de oração para intenções específicas. Vamos jejuar 21 dias, vamos fazer penitência 21 dias por essas intenções, mas isso precisa ser uma constante na nossa vida. E quando situações muito difíceis se levantam, mais nós oramos, mais nós jejuamos. A gente não vai descontar a nossa ansiedade, a gente não vai descontar os nossos medos, as nossas angústias comendo mais. Não, a gente vai jejuar. No 24º dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Cingia-lhe os rins um cinto de ouro de faz. Seu corpo era como crisólito e seu rosto brilhava como relâmpago. Aqui é a visão que ele tem. Ele vê um anjo. E ele diz que esse anjo tinha uma voz que ressoava como o rumor de uma multidão. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não a viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. O que acontece? Ele está lá na beira do rio, tem outras pessoas com ele. O que tu disse, Daninha, do combate que eu estava falando? Ele tá ali e aí ele enxerga essa visão. Só ele vê, todos sentem. E o pavor dessa presença de Deus, do anjo do Senhor, é tão grande que todos fogem. Daniel fica sozinho. E Daniel fica tão grandiosa aquela visão que ele cai por terra, ele desfalece, ele desmaia naquela presença. Mas ele continua a ouvir a voz, diz a palavra. E aí, eis porém que uma mão me tocou. Ele tá lá desmaiado no chão ouvindo a voz. Eis porém que uma mão me tocou e fez com que eu me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse-me ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo.
Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender, e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Olha só o que está dizendo aqui, tá? Pra gente entender. Daniel jejuou durante todo esse tempo, 21 dias. Durante 3 semanas. Ele tá ali vivendo a vida dele. Ele tá ali fazendo as coisas dele. Mas, porque ele compreendeu que era um tempo de grandes lutas, de grandes guerras, e o coração dele ficou extremamente angustiado por essa revelação de Deus, ele, tem uma grande luta pela frente, tem um grande combate pela frente. Vou fazer o quê? Vou jejuar mais, vou rezar mais. Eu preciso compreender o sentido dessa visão. Ele ficou com o coração pesado. Isso não para Daniel. Isso faz com que Daniel se lance mais em Deus. Às vezes, diante de situações de problema, de dificuldade. E, gente, vamos pensar assim, ele é um homem que passou a vida toda assim, lutando. Entra rei, sai rei, ele já tá em terra estrangeira, ele podia pensar assim, puxa, ao final da minha vida agora eu queria paz e sossego. E Deus traz para ele visão de mais batalhas, de mais lutas. E diante disso a gente tem um homem que vai para a oração, que vai para o jejum, que vai entender de Deus o que ele tem que fazer, ou quer entender de Deus o que Deus está falando, qual é o papel dele ali. Nas batalhas que nós vivemos, nas lutas que nós vivemos, nas situações em que nós estamos, nós precisamos ter essa mesma postura. Eu vou para Deus e pergunto, Senhor, qual é o meu papel aqui? Senhor, revela-me a tua vontade aqui. Senhor, diante dessa situação no meu casamento, diante dessa situação no meu trabalho, na vida dos meus filhos, vem intervir, Senhor. A gente não para ali e desaba, sabe? Muitas vezes a gente desaba diante das situações e das circunstâncias, e eu entendo. A gente é feito de carne e osso. É por isso que o jejum e a oração, elas vão nos acompanhando ao longo da nossa vida. Para que quando a dificuldade vem, a gente já tenha uma certa musculatura espiritual para sustentar as dores e os combates. A gente precisa estar forte, porque as dificuldades vão vir ao longo da nossa vida. E o que a gente faz? Daniel foi jejuar e orar. Nós estamos agora vindo jejuar e orar. E o que acontece quando a gente jejua e ora? É aqui que eu quero que você preste atenção. Daniel, homem de predileção, presta atenção nas palavras que eu vou te dizer. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender, em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. No primeiro dia que Daniel começou a rezar, em que ele se humilhou diante de Deus, em que ele começou a jejuar e pedir para Deus que Deus trouxesse a revelação para ele, porque a graça que Daniel precisava era da revelação. Qual é a graça que você precisa? A restauração do seu casamento? É na sua vida financeira? Quantas pessoas me mandaram do trabalho? Quantas pessoas me mandaram que precisam de emprego? Quantos me mandaram que a família precisa ser reconstruída? Qual é a situação que você está vindo orar diante de Deus? A situação de Daniel era Daniel precisava de revelação de Deus. Qual é a sua situação? Diante da sua circunstância, da sua situação. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer penitência. No primeiro dia, Daniel, que tu começou a rezar, a tua oração foi ouvida diante de Deus. E aqui ele fala da postura de Daniel. Daniel se humilhou diante de Deus. Desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender, em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida. Como nós chegamos diante de Deus? A gente precisa chegar diante de Deus em humilhação. Senhor, eu sou pequeno, eu sou pobre, eu não entendo, eu não compreendo a tua vontade. Mas eu aceito, Senhor. Eu aceito o tempo que eu tô vivendo. Eu aceito o tempo de luta, eu aceito o tempo de batalha. Só me diz como viver, me orienta como viver, me traz revelação de como viver. Me mantém de pé para que eu não desista, para que eu não pare de rezar. Existe uma disposição no espírito de Daniel que chega diante de Deus, aquela intenção, aquele desejo de compreender a Deus e de fazer a vontade de Deus.
E naquele dia, nesse primeiro dia, o anjo do Senhor já foi enviado para trazer a revelação. Mas a gente tem aqui qual a circunstância? Uma circunstância de batalha espiritual. Esse anjo que está falando com Daniel diz: olha, eu fui enviado no primeiro dia para trazer a revelação. Mas, e aqui a gente vai falar de poderes espirituais que agem nas nações, naquele povo, daquele tempo ali. Ele vai falar o nome dos lugares. Diz assim: o chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. O que isso quer dizer? Todas as nações, né, tem o seu anjo de defesa, mas também tem aquele espírito maligno que estava ali agindo, que estava ali resistindo, que não queria que a revelação chegasse até Daniel. A palavra de Deus nos ensina em Efésios, lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, fala na armadura do cristão. São Paulo vai usar alguns termos falando sobre a batalha espiritual. Se eu não me engano, no versículo 12, diz assim, e é exatamente isso: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nós estamos falando aqui de uma guerra, de uma luta que é espiritual, que está nos ares, que é invisível aos nossos olhos, que a gente não enxerga. Uma luta, uma guerra que só tem um objetivo: a nossa perdição eterna. Tudo que vai acontecer nessa luta é para perder a nossa alma. Jesus fala dessa luta, que o demônio, o pai da mentira, ele é como um ladrão, né, que vem para matar, roubar e destruir. Então todas as circunstâncias e situações que nós vivemos, o diabo vem para atacar, para matar, roubar e destruir, para nossa perdição. Para matar, roubar e destruir a tua fé, para que você não reze, para que você não jejue, para que você não ore, para que você não se posicione, para que você amaldiçoe a Deus, para que você vá procurar soluções longe de Deus, para que você pense de novo, por que comigo? Para que você use da sua boca, que era para você rezar, para você amaldiçoar o seu trabalho, a sua família, as suas relações, o seu corpo, a sua saúde. Quantas vezes nós usamos da arma que Deus nos deu, que são as nossas palavras, da oração que é tão poderosa, a gente usa para o contrário, para amaldiçoar. E aqui, ó, o tentador tá do lado, soprando pra gente quantas palavras ruins a gente pode dizer, para que a gente não se posicione. E ele manda mais dificuldade, e ele te cerca mais. E sabe, as dificuldades, as circunstâncias difíceis vão acontecer para todo mundo, e nem tudo é o diabo que faz. O que o diabo faz é nos tentar, para que diante das circunstâncias e dificuldades a gente se afaste de Deus. E às vezes essa opressão e essa batalha espiritual vai ser sentida, e geralmente ela é sentida na nossa mente, nos nossos pensamentos. Para que a gente desanime, para que a gente pense besteira, para que a gente não queira fazer a vontade de Deus, para que a gente desanime de lutar, para que a gente desista dos propósitos de Deus para nós, para que a gente desista do casamento, para que a gente pense mesmo que a gente nasceu foi para sofrer. Quantas pessoas declaram isso e acreditam nesta mentira? Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou vencer isso. Eu nasci mesmo para ser infeliz. Eu nunca vou ser realizado aqui nos meus afetos. Eu nunca vou conseguir ser uma pessoa realizada na minha vida profissional. Você vai acolhendo isso ao invés de lutar e buscar a vontade de Deus. Existe uma luta, existe uma resistência espiritual nos ares. E isso vai se manifestar nos nossos pensamentos. O grande campo de batalha espiritual que a gente vive é na nossa mente. Nós somos tentados com pensamentos, com lembranças, com memórias, e tudo que a gente pensa, daqui a pouco a gente está sentindo, daqui a pouco a gente está falando, daqui a pouco a gente está vivendo. Existe um combate espiritual e uma resistência para que a graça de Deus não chegue na gente. E a gente vê aqui em Daniel que essa luta durou esses 21 dias. É uma batalha, uma guerra que é espiritual. Como foi para você chegar até aqui para começar a fazer essa live? Eu já fui recebendo alguns retornos antes de começar, né? Essa semana, algumas pessoas me mandaram mensagem semana passada e essa semana, antes do jejum começar. Já dizendo, Jéssica, tá tão difícil.
eu tô vivendo um combate tão grande, né? A gente já entra nessa linguagem, inclusive, né? De eu estou num combate muito grande. Tá uma guerra para começar, eu tô desanimado, fiquei doente. Todo mundo passa seus perrengues. O que é isso? É resistência. Resistência espiritual. Esse anjo que estava trazendo a revelação ficou 21 dias ali, esse tempo todo, ele foi sendo resistido. A gente vê que quem vem em auxílio dele é São Miguel. São Miguel que vem em auxílio. O chefe do exército celeste. É ele que vem para liberar esse anjo, para esse anjo chegar até Daniel e trazer a revelação. E aí a gente tem nos capítulos 11 e 12, todos uma visão inteira e toda a compreensão daquilo que ele tinha visto lá no comecinho do capítulo 10. Então, a oração, o posicionamento de oração, o jejum de Daniel, foi o que sustentou enquanto Daniel jejuava, enquanto Daniel orava e esperava a ação de Deus, existiu uma luta nos ares. E é isso que acontece conosco. Nós, enquanto jejuamos, enquanto oramos, ao nosso redor, ao redor da nossa família, das coisas que nós estamos orando, da lista de intenções que eu te falei para fazer, tá acontecendo uma batalha espiritual. Ai, Jéssica, mas eu tenho medo disso. Eu não quero mexer com essas coisas, acho que isso aí, muito complicado, já não gostei disso daí. Batalha espiritual, demônio, esse negócio aí, acho que não é pra mim. Deixa eu só te dizer uma coisa. Não lutar, não te posicionar em jejum e oração, não vai fazer com que a guerra espiritual não aconteça ao teu redor. Só vai fazer com que você continue apanhando, que você continue sem entender as coisas e não alcance vitória. Se revestir da graça de Deus, jejuar, orar e rezar é o que nos leva para a vitória. É o que nos leva para a revelação. É o que nos dá salvação. Eu não estou dizendo, entenda bem. Eu não estou dizendo, tá? Que nós teremos vitória em todas as coisas que nós vamos rezar da forma que nós queremos. De jeito nenhum. Não é assim que funciona. A grande vitória para nós é a nossa salvação, a salvação da nossa família. E é para isso que a gente mais reza. Agora, todas essas vitórias, toda vitória que Deus tem para nós tem tempo certo para se cumprir. Agora, a gente pode apressar o tempo da graça? A gente pode apressar o tempo da graça. Tem coisas que só vão acontecer se a gente rezar? Tem coisas que só vai acontecer se você rezar. Tem propósito de Deus que não vai se cumprir se você não rezar. Não é assim, deixa na mão de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim. Olha para o Evangelho e olha para quantos milagres aconteceram porque as pessoas se lançaram em cima de Jesus. Porque elas lutaram, porque elas insistiram, porque elas foram para cima do Senhor pedir. A gente vê aquela mulher com fluxo de sangue que não desiste, pelo contrário, ela insiste, se coloca no meio daquela multidão e ela vai para cima. Para tocar na orla do manto. O cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gritando, importunando, a ponto das pessoas ao redor dele dizendo, para de gritar que tu tá nos incomodando. E ele não parou. Até que o Senhor viu e disse, quem é que tá gritando? Quem manda traz aqui na minha presença. Se ele tivesse desistido, se ele não tivesse pedido, ele teria recebido a graça? Não teria. Olha pro Evangelho. Olha para a filha de Jairo. A menina teria ressuscitado se Jairo tivesse desistido? Se Jairo tivesse escutado as pessoas que estavam ao redor dele e dito para ele assim, chega, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. A filha dele teria continuado morta. E aquele enfermo, aquele doente do Evangelho? Que aqueles 4 amigos abriram o teto e desceram na frente de Jesus? Porque ele não podia ir por ele. Alguém foi lá e insistiu a ponto de não tem jeito. Não dá pra gente chegar, não deu, a gente trouxe esse homem até aqui, mas não tem como entrar na casa, a gente não vai desistir, o que a gente vai fazer? Abre o telhado e vamos lá, nós chegamos até aqui. Olha que raça de gente insistente. E aquela mulher que chegou para diante de Jesus para falar da filha dela que estava possuída por um demônio e o Senhor praticamente a desprezou.
E ela insistiu, ela argumentou, ela pediu, ela não desistiu. E aí você quer me dizer que você não vai rezar, que você não vai jejuar, porque você largou na mão de Deus e Deus é que sabe? A espera do cristão é uma espera insistente, teimosa e orante. A gente espera insistindo, rezando, orando, abrindo o teto, descendo doente na frente do Senhor. Nós não desistimos. Nós não desistimos, nós jejuamos, nós dobramos o nosso joelho, nós rezamos o Santo Rosário, nós insistimos. Nós clamamos a Deus. E é por isso que a gente vai jejuar agora. Por isso que a gente vai entrar em mais 21 dias de oração. Porque nós cremos que a nossa oração faz diferença. Durante esses dias todos, a gente vai meditar alguns textos bíblicos. Eu vou trazer alguns trechos também de um pouquinho de formação espiritual para a gente ir alinhando a nossa visão, para a gente tendo um pouco mais de compreensão da batalha espiritual que nos cerca e de como que a gente precisa se posicionar nesse tempo. Mas eu quero te convidar a começar esse jejum sabendo da responsabilidade que você tem de lutar, de jejuar, de não desistir, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Faz a tua lista de intenções, clama, dobra o teu joelho, pede para Deus te orientar. E para que nesse tempo, gente, entenda uma coisa, em tempos de batalha espiritual, de dificuldade que a gente está vivendo, de luta, a gente não tem gostosinho no coração, sabe? Existe um peso, existe uma angústia presente. Existe. A gente vê isso no comportamento de Daniel. Diz assim, naquele tempo... deixa eu ver se eu vou achar... Ai, não vou achar agora. Que ele fala do peso do coração de Daniel. Ele sente um peso. E é por isso que ele vai jejuar. Ele não fica com gostosinho no coração. Ele não fica assim com o coração, ai, animadinho, ai, que coisa boa, eu tô animada que eu vou lutar. Não é assim. Até porque Deus nos dá urgência no nosso coração e Deus nos dá o peso da situação que a gente está vivendo. Então, realmente, às vezes são dias pesados, são dias difíceis, que você vai ser combatida para desistir de orar da hora que você levantar até a hora que você ir dormir. Você vai ser resistido. Vai existir uma resistência, você tem que lutar contra a sua mente. Por isso que eu coloquei no e-book aquelas 2 pequenas orações de exorcismo, que é a oração do exorcismo de Santo Antônio e a oração da medalha de São Bento, para que durante o dia você resista a esses pensamentos e à investida do mal, das tentações, fazendo essas pequenas orações. São orações tão pequenininhas, tão simples, que a gente decora elas e reza elas ao longo do nosso dia. Não desista dos propósitos de Deus para você, para sua família, da graça, da cura, da libertação que Deus tem. Agora é um tempo de lutar. Agora é um tempo de resistir. E o Senhor, Ele escuta a nossa oração e manda do céu o socorro. Você não está sozinho. Existe o exército celeste em nosso favor. São Miguel já veio ao combate para ajudar. E virá ao combate para nos ajudar. Amém? Falei demais. Primeiro dia, tá? Falo mais do que rezo, para a gente se localizar na vida, para a gente não desistir. Tenha com você sempre. Tenha com você. Jéssica, eu não tenho. Vai dar um jeito de conseguir. Vai na paróquia, vai na igreja pegar água benta. Ó, a minha tá aqui no borrifador. Eu dei a dica do borrifador, né? Pra gente borrifar na casa, nos filhos, no marido, na gente, tudo que der pra borrifar, a gente borrifa. A água benta no nosso quarto, antes de rezar, depois de rezar, tá? Água benta. Crucifixo, tenha crucifixos na sua casa, nos ambientes da sua casa. Reze com a palavra de Deus, reze o terço. Ao longo dos dias, desses 21 dias, eu vou estar aqui com vocês rezando. Hoje o clamor vai ter que ser um pouco menor, porque eu falei bastante. Nos próximos dias eu não pretendo falar tanto, tá? Pra gente estar posicionado em oração, pra gente estar com foco em Deus nesse tempo, tá? Que não é um tempo fácil, mas também não é tão difícil assim, né, gente? Dificuldade nós já estamos vivendo, né? Agora a gente vai viver na dificuldade com a graça de Deus. Essa é a diferença, né? Persiga a sua cura, persiga a sua libertação, persiga a libertação e a cura da sua família. Persiga a reconciliação dos seus familiares, do seu casamento. Persiga isso. Não desista, não desista.
Deus não quer que a gente resista, Deus quer que a gente insista. O Senhor ensinou isso. Aqui a gente tem que ser insistente na oração. Senhor, nós te agradecemos grandemente por mais esse tempo de oração, de jejum, de penitência. Te pedimos a graça, Senhor, do Teu Espírito Santo para que a gente não desista. Vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Queremos oferecer, Senhor, nessa manhã, pela primeira vez durante esses 21 dias, Senhor, todas as intenções do nosso jejum. Tudo aquilo que cada um traz no coração, as lutas, as dores, as guerras, as enfermidades de cada um, Senhor, que está rezando esse jejum. De cada um, Senhor, que tem no seu coração o peso da intercessão, Senhor, a necessidade da Tua intervenção, a necessidade de milagres, Senhor. Nós clamamos essa graça, que esse jejum, Senhor, seja de milagres, de grandes intervenções Tuas na nossa vida, Senhor. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Nós queremos clamar, Senhor, por cada uma das intenções que nós trazemos no nosso coração, que foram colocadas na minha caixinha ontem, Senhor. Eu te entrego cada uma dessas pessoas, cada clamor, cada pedido, Senhor, que foi colocado na minha caixinha, Senhor. Tantos nomes que eu anotei, tantas situações, Senhor. Todas as situações, Senhor, que desde ontem, Senhor, eu estou rezando já e colocando na Tua presença. Vem em socorro, Senhor. Vem em socorro, Senhor, de todos os matrimônios. Nós começamos te pedindo isso, Senhor. Restaura e traz reconciliação aos casais, Senhor. Traz proteção aos casamentos, Senhor. Livra da separação e do adultério. Traz reconciliação, Senhor, àqueles casamentos que um já até está fora de casa, Senhor. Nós te pedimos a graça, Senhor, da restauração e da reconciliação conjugal, Senhor. Clamamos pelas reconciliações familiares, tantas famílias, Senhor, que precisam de reconciliação. Se você quiser ir colocando alguma intenção também aqui agora, você pode ir colocando e a gente vai rezando agora, tá? Pedimos, Senhor, pelas reconciliações familiares. Todas as famílias, Senhor, que precisam de reconciliação, tantas famílias brigadas, intrigadas, Senhor. Traz a restauração dos relacionamentos familiares. Pedimos, Senhor, pela salvação e conversão daqueles que nós amamos, Senhor. Clamamos a conversão e salvação dos nossos pais, dos esposos e esposas, dos filhos, de todos os nossos familiares, Senhor. Colocamos toda a nossa família agora na Tua presença, Senhor. Se você quiser dizer um nome para o Senhor agora dos seus familiares, aqueles que você está rezando, aqueles que precisam da intervenção, da salvação do Senhor. Senhor, alcança com salvação, alcança com o Teu Espírito Santo agora, Senhor, trazendo a conversão do coração. Quebrando toda a resistência na mente, Senhor. Toda a resistência no coração. Vem em socorro, Senhor. Os casais de namorados, de noivos, Senhor, também que se recomendaram as nossas orações. Clamamos, Senhor, a Tua proteção, salvação, libertação, Senhor, de todo o mal na vida dos nossos filhos. Senhor, livra os nossos filhos do mal, do engano, da mentira, de más amizades, de vícios, de acidentes, de doenças. Livra os nossos filhos, Senhor, de todos os males e perigos. Colocamos na Tua presença creches, escolas, universidades, Senhor. Os professores, professoras dos nossos filhos, diretores, Senhor. Vai colocando diante do Senhor todas essas realidades. Alcança, Senhor, todas as realidades da vida dos nossos filhos, seus relacionamentos afetivos. Vem em socorro e traz libertação, Senhor, de todo vício, de todo problema espiritual, mental, Senhor, toda contaminação espiritual, todo comportamento, Senhor, negativo, de desinteresse pela vida, Senhor, de ódio à fé, de rebeldia, de briga, de irritabilidade. Senhor, nós trazemos tudo isso à Tua presença, liberta nossos filhos, Senhor. Clamamos, Senhor, pela restauração da saúde de todos nós, Senhor. Todos, Senhor, que já estão aqui colocando a saúde, Senhor, as enfermidades. Senhor, nós clamamos agora, vem em socorro, vem em auxílio das nossas dores e enfermidades, Senhor, cura de toda a enfermidade física, espiritual, mental, emocional, cura da depressão, Senhor, livre da ansiedade, todas as doenças hereditárias, Senhor. Nós clamamos agora a cura, a libertação.
Restaura as forças, Senhor, daqueles que são cuidadores dos enfermos também. Nós pedimos essa graça, Senhor. Alcança, Senhor, todos os casais que desejam gestar, Senhor, todo impedimento físico, Senhor, emocional, mental, espiritual, Senhor, na vida dos casais que desejam gestar. Senhor, traz a graça da gestação. Nós pedimos, oferecemos esse jejum nessa intenção, Senhor. Pedimos, Senhor, a cura e libertação de todos os traumas, Senhor, afetivos, emocionais, toda consequência física, espiritual de traumas, Senhor. Toda a opressão do mal que mora nos traumas, travando a vida, Senhor, das pessoas. Nós clamamos a libertação. Cura e liberta, Senhor, de todas as doenças e todas as tendências familiares de vícios, Senhor. Toda tendência hereditária de mau comportamento, Senhor. Nós clamamos a libertação. Nós que pedimos, Senhor, a força, a coragem e a esperança para os nossos corações, para o coração dos enfermos, Senhor. Peço, Senhor, pelo Senhor José, o pai da Janaína, Senhor, a saúde dele, a cura, a cirurgia que ele tem que fazer, Senhor, nós colocamos na tua presença. Colocamos aqui, Senhor, a saúde de todos que estão pedindo. Júlio Petri. Pedimos, Senhor, que tu restaure também o físico, a saúde mental, Senhor, emocional de todos os familiares de quem sofre de depressão, de outras doenças mentais, Senhor. Traz o entendimento, a compreensão, restaura as forças, Senhor. Traz reconciliação aos familiares dessas pessoas, Senhor. Todos aqueles que estão cansados, Senhor, porque tem alguém com depressão na família. Traz a graça, Senhor, do entendimento, da restauração. Nós pedimos, Senhor, pelos profissionais da saúde, Senhor, que curam de todos os enfermos. E na tua presença nós colocamos agora, Senhor, todos os psiquiatras, psicólogos, Senhor, para que acertem o tratamento, a terapia, a medicação. Senhor, vem em auxílio. Vem em auxílio também, Senhor, de todas as crianças com atraso de desenvolvimento, tantas mães que mandaram, Senhor, o coração angustiado, as crianças que sofrem, Senhor, de autismo, Senhor, todas as crianças autistas e suas famílias, todos os desafios, Senhor. Traz a graça, Senhor, que essas famílias precisam no dia de hoje. Pedimos, Senhor, também pelas finanças, Senhor, pela vida profissional. Clamamos pelos desempregados, endividados, Senhor. Abre as portas de graça, de bênção, Senhor. Traz a graça da prosperidade financeira, material, Senhor, para aqueles que hoje mais necessitam, a providência da tua mão, Senhor. Te entregamos comércios, empresas, Senhor. Clamamos que tu livre de todo efeito de inveja, de malefício, de maldição, Senhor, as nossas finanças, e que tu tragas a bênção, Senhor, a bênção do céu. Entregamos, Senhor, nesse jejum, todas as nossas necessidades, Senhor, todas elas. Nós colocamos agora nas tuas mãos, Senhor. E te pedimos, Senhor, derrama milagres nesse tempo. Abre portas, Senhor, que já hoje muitas pessoas possam ver a graça, Senhor, a graça do teu socorro. Eu te peço, Senhor, em especial, a libertação da opressão, Senhor, tantas pessoas que estão oprimidas, que se sentem oprimidas como se estivessem doentes, Senhor. Eu te peço a libertação de toda enfermidade, Senhor, de origem espiritual. Liberta-nos, Senhor. Nos coloca de acordo com a tua graça, com a tua vontade, Senhor. E vem em nosso auxílio, vem em auxílio das nossas dificuldades, Senhor. Traz libertação, cura, restauração, Senhor. Nós já te agradecemos, Jesus, por toda a graça que nós recebemos neste momento e as graças que nós receberemos, Senhor, com esse jejum. Muito obrigada, Senhor. Mais uma vez eu te peço, lava-nos, sela-nos com teu sangue, sela a nossa oração com teu sangue, Senhor, e vem em nosso auxílio. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Louvado seja Deus. Olha, hoje eu fiz a live de 1 hora. A live não vai ser de 1 hora sempre, tá? A gente vai fazer ela um pouco mais curta. Mas hoje eu falei um pouco mais, dei mais orientações, então ela ficou mais compridinha, tá? Gente, foco na graça de Deus. O Senhor já trouxe para nós. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão sentir um alívio já hoje. A partir do momento que você rezar e ao longo do dia você já vai sentir alívio
de opressão, alívio nos pensamentos, alívio no coração. O Senhor já vai nos realinhando, a graça de Deus já nos alcança. No momento, no dia que a gente se coloca em oração, o Senhor já escuta a nossa oração. Amém? Quero te pedir um favor, tá? Encaminha essa live, o convite do jejum para mais pessoas. Que muitas pessoas possam receber hoje, né, a graça de Deus através do nosso compartilhamento. É o jeito que a gente alcança as pessoas, gente, aqui, né? É dando aviãozinho ali e enviando para as pessoas, né? Seja ousado na fé em enviar. Muitas pessoas testemunham graças e milagres para mim e elas começam sempre dizendo: fulaninho me enviou uma live tua, né? Não fosse o fulaninho enviar a live, a graça não teria acontecido, né? Tá bom, gente? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã às 7.